Adoro! Alexandre na área. Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui para mim. E dessa vez é lá do canal do Stingy. Eu acho que é isso, né? Só até escrito no canal dele, já tem 1 ou 2 vídeos, talvez, dele que eu já assisti, tá? E eu estarei vindo com vocês agora naquele mesmo esquema, tá? O vídeo ele é longo e geralmente para vídeo longo vocês vão me ver fazendo o que eu acabei de fazer agora, a não ser que o vídeo aqui vai ficar muito estranho, tá ligado? Eu sempre vou deixar em 1,25, já falando logo de início aqui, porque eu não tenho só esse vídeo, é justamente para poder adiantar outros vídeos que o Negão tem, porque tem vídeo para um caramba, mas não, tá ligado? Então, quando for um vídeo muito longo, quase 1 hora ou mais do que isso, eu sempre vou fazer isso, tá? Então, ele estará falando aqui a respeito de Tsukihime, mano. Tsukihime me ensinou a quebrar promessas, tá? Então bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema. Por algum motivo ele deixou aqui desativado, né, os comentários, não sei porquê, tá? Provavelmente pessoas que são fãs desse anime aqui talvez falaram alguma bodega pra ele, tá? Mas bora dar uma olhada aqui naquele mesmo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora começar em 3, 2, 1, play. Um anime que não existe, um jogo de luta, uma visual novel sobre vampiros, cadeiras, empregadas e ameaças de estupro. Tsukihime foi uma parada gigantesca na indústria japonesa dos simuladores de pênis de reportagem, estabelecendo um pequeno grupo doujin chamado Type Moon, que hoje é uma empresa multibilionária por causa de um jogo gacha. Mas para entender esse impacto, a gente precisa voltar à origem de tudo. Quando Yono Hatedekoi ou Tao Shoujo, Yuno foi uma visual novel lançada em 1996 para o PC 98, que expandiu a narrativa do gênero e o meu cérebro. Em Uno, navegamos através do mundo por meio de menus, ou até então sistema tradicional de navegação dos ADVs, como ainda são chamadas visual novels no Japão. Mas o que Uno brilhou não foi na complexidade de seu game design, e sim na complexidade de sua narrativa, coisa que até então era pouco explorada num gênero que poucos jogavam pelo texto, e sim pelo vapo bidimensional. Esse é o que eu chamo de marco primeiro. Avancemos 3 anos, e em 1999 temos Canon. Já não mais presos às amarras das mecânicas dos ADVs clássicos, Canon trouxe um novo tipo de estrutura ao gênero, presente até os dias de hoje, as escolhas em pontos chaves da história, efetivamente codificando a visual novel moderna. Canon ranqueou como o 2º jogo de PC mais vendido no Japão em seu ano de lançamento. No ocidente, esse post ficou com SimCity 3000. É um mundo diferente. Canon estabeleceu o grupo Ki como um dos pioneiros do então renovado gênero das visual novels. Esse é o que eu chamo de marco segundo. E por fim, no ano 2000, um grupo doujin, o, entre algumas aspas, indie japonês, a Type Moon entrou nessa competição com uma pequena VN que não tinha voice acting, não tinha fundos, e por ter possibilidade da ascensão de grupos como a 7th Expansion do Higurashi anos depois, é que eu considero esse o marco terceiro, Tsukihime. Por isso esse é o episódio final da temporada. E essa é a minha confissão. Porque eu não pude cumprir nada do que eu prometi. Ok, Tsukihime, uma história sobre Shikitono, nosso protagonista, acorda em uma cama de hospital depois de um acidente. Por alguma estranha razão, agora ele vê linhas por toda a parte. Os médicos acham que ele tá só meio noiado da cabeça, mesmo conseguindo quebrar uma cama com uma faca de fruteira ao forçar essas linhas. Então Shiki conhece a Oko Aozaki, que explica que tudo que existe é composto... Gente, se porventura vocês estiverem ouvindo som de ventilador, é porque realmente o ventilador está ligado aqui atrás de mim, como vocês estão vendo, porque tá calor para um cará, tá bom? Mas é por isso mesmo. Mas eu não gostei que fosse. De pontos facilmente quebráveis. Os olhos de Shiki, portanto, conseguem ver o destino das coisas, o futuro. Em outras palavras, a morte. Eles fazem uma promessa de nunca mais usar esses olhos de forma leviana, mas ela fala, foda-se a promessa, você faz o que achar melhor. A Oko Shiu bem, se com grandes poderes viessem grandes fodas. Não é pra ser um santo, mas ser alguém verdadeiro consigo mesmo. Aceitar seus erros e se permitir pedir desculpas. Promessas, perdão, gratidão, responsabilidade, vida e morte. Tsukihime trabalha seus temas de forma entrelaçada, apesar da escrita desajeitada do Nasu nesse início de carreira, e problemas de tradução, é claro. No dia seguinte, Shiki ganha dela os óculos que escondem estas linhas. Mas isso não significa que as linhas sumiram, só que elas não podem ser vistas. E lembre-se, Shiki, você não deve contar mentiras que você mesmo não consegue acreditar. Se ele não esquecer desses sentimentos, ele com certeza encontrará a felicidade. Eles enfim se despedem e no final ele só pôde dizer adeus, e não conseguiu dizer uma única palavra de gratidão. 8 anos se passam. Hoje é o dia que Shikitono retorna à mansão na qual ele deixou para viver com uma família adotiva depois do acidente. Seu pai Makihito jogou para escanteio e o cargo de herdeiro da família ficou com a sua irmã, Akira. O primeiro expõe os dilemas de Shiki em voltar para uma família que o deixou para trás e que ele não mais se enxerga como parte. Na escola conhecemos Ciel. Ela tá fazendo carpintaria na floresta. E tá aí na experiência do Nasu, em seu gênesis como escritor, que foi consertado facilmente no remake, falando que ela voltou de um trabalho voluntário em vez de mostrar literalmente. Show don't tell é uma máxima entre escritores iniciantes. O famoso mostrar em vez de contar. Feita para evitar que o cara escreva uma bíblia de exposição, como
o Nasu faz, mas ele tá perdoado. Mas como toda boa regra que não é regra, você tem que saber quando usar e quando quebrar. Eu sou o tipo de pessoa que não aguenta ver uma bagunça como essa e ficar sem fazer nada. O Nasu é tipo show and tell. Na sala de aula encontramos Miyashiro e Inuya Arihiko, o melhor amigo de Shiki. Ele traz consigo a linha central da história. Rumores de assassinatos que andam acontecendo na cidade. Um serial killer que drena todo o sangue de suas vítimas e foi denominado de vampiro. O dia prossegue slice of life esteticamente, mas cada cena até o momento revela novas informações da trama central ou dos personagens, como o desdém de Shiki pela cor vermelha, ou a anemia recorrente que ele sofre por conta do acidente na infância. Por isso sua filosofia pessoal é aproveitar o presente o máximo que der. Eu quero muito falar a relação de Tsukihime com o conceito de Mono no Are e Wabi-Sabi, mas empregadas. Risu e Kohako são as duas empregadas gêmeas da mansão Tono. Kohako é a moça sorridente que nos dá as boas-vindas. Sua apresentação é feita se atentando ao sorriso como de uma flor, parte essencial de seu personagem. Risu e a Saberface original, aparentemente fria e sem expressão. E Akira, a irmã rígida com tendências tsundere. À noite, Shiki encontra um homem tão mal desenhado que ele foi substituído no remake por outro personagem. E sim, é o mesmo artista. Imagina eu daqui a 20 anos fazendo vídeo. As pessoas acham que vão viver pra sempre, elas esquecem que a vida é o que vem e o que já foi, nada mais que ilusões da mente. Então por que essa busca pelo eterno, pelo perfeito, pelo mais belo? E mesmo assim eu não consigo deixar de perseguir esse ideal. Eu sinto que eu era mais feliz naquela época. Um ideal perseguido além da conta, um olhar apenas no depois, no que é possível se tornar. Mas uma coisa é certa, a gente só pode viver o presente. Esse cara quase conseguiu me deixar com uma crise existencial ferrada aqui. Eu também. O Shiki recebe uma faca de fruteira, em vez de cortar uma cama, ele corta uma estranha em 17 pedaços. Um número exato de reencarnações de um certo vampiro, mas isso não vem ao caso. Meu corpo inteiro parece um órgão sexual antes do clímax. Porra, Nasu! Ele acorda e caralho! Em suas mãos a arma do crime. Sem razão alguma, Shiki mata alguém. Mas isso tem que ser um sonho, a cor que ele odeia. Um sonho ruim ou uma realidade criada pelas suas próprias mãos. Eu decido encarar a realidade. Uma morte sem sentido. Mesmo que ele se arrependesse, mesmo que ele pedisse desculpa, ele não seria perdoado. Seu coração ainda permanece são, como se sua mente e seu corpo agissem de modo independente. E mesmo com tudo isso, ele não pode tirar a própria vida, já que isso não o redimiria de seus pecados. Até que ele é salvo pela única garota que tem um sprite de guarda-chuva. Mas um assassino como ele não tem o direito da vontade de ninguém. Responsabilidade não é sobre pecar ou não pecar, e sim sobre aqueles que conseguem se redimir de seus erros e aqueles que não conseguem, que são justamente aqueles que não têm salvação. Se você machucar alguém, o pecado não some, mesmo que o machucado seja curado. Você não pode apagar os erros que cometeu. Mas no dia seguinte, a garota de branco, a própria, viva. Pessoas mortas não podem estar vivas. Mas não tem como humanos reviverem assim. Isso porque essa garota não é humana. Um monstro que só aparece gente. Alguém no qual a morte é irrelevante. A garota chamada Cade é uma vampira, mas matar alguém que revive logo em seguida exime você do pecado? Ou a ação em si corrompe o ser, independente do resultado? Arcade veio atrás de vingança, mas ao ver o garoto, basta um pedido de desculpa. Uma pessoa que reconhece seus erros e consegue pedir desculpas genuinamente. Para um humano, você parece uma pessoa que mente muito mal. Ele continuar sua vida como era, uma mentira insustentável. Assim como a Aoko dizia, você não deve contar mentiras que você mesmo não consegue acreditar. Ele faz sua confissão e ela o perdoa, porque ele é uma boa pessoa, apesar de ser um assassino. Novamente a diferença entre aqueles que conseguem se redimir e aqueles que não conseguem. O pecador é aquele que permanece no pecado. Olha como Tsukihime pega vampiros e, por extensão, o conceito de eternidade, pega monstros por natureza e a noção de seus atos poderem te tornar um monstro, e a relação disso tudo com a responsabilidade da liberdade humana, perdão e pecado. E só temos 2 horas de jogo. Arcade coage Shiki a caçar com ela um vampiro que fez da cidade sua morada. O mesmo assassino que anda rondando à noite. Ela tá fazendo isso antes de ser morta pelo menino da vara imponente. E por isso agora ela tá fraca pra lidar com tal vampiro. E sim, ela é uma vampira que caça vampiros. Basicamente existem 2 tipos de vampiros. Os apóstolos mortos, que são vampiros que foram uma vez humanos, mas se tornaram vampiros por meio de magia ou por serem mordidos pelo outro tipo de vampiro. Os ancestrais verdadeiros, que foram vampiros desde o início. Arcade é uma dessas ancestrais. Ark explica sobre os olhos de Shiki. Tudo que existe tem um fim. A morte já está contida no objeto, em sua criação. E um dia acontece. O fim é determinado desde o começo, então tudo ao nosso redor contém coisas destinadas a morrer. O ser em direção à morte de Heidegger que eu mencionei brevemente no vídeo de Final Fantasy VII, representado de forma literal. Tsukihime é uma resposta em relação à efemeridade da vida. A Arcade sob a luz da lua não possui tais linhas. Um ser verdadeiramente imortal. E ao mesmo tempo uma garota comum que não para de falar. Uma vampira que não bebe sangue há 800 anos, quase como se ela não fosse um monstro, e sim um ser humano. Mas do nada, o hotel é atacado por um vampiro. E seu nome, impronunciável. Na verdade, Nero Caos. Todos do hotel mortos pelas suas 666 bestas. A força do coletivo ilimitado, de ter milhares de pontos da morte, um para cada besta no corpo de Nero Caos, que já não existe mais como personalidade. Ele é 1 e 666, e para destruí-lo você tem que destruir 666 vidas ao mesmo tempo. Por isso ele foi denominado pela igreja de Chaos. É como se ele fosse um pequeno mundo em estágio primal. Um espaço caótico. Se tornar como a natureza foi a heresia de Nero Caos. Como matar tamanho monstro? Como ignorar a própria vida para evitar mais mortes? Se você quiser viver,
mate. Chique mata a própria existência de Nero Caos, que sucumbe pelo seu próprio orgulho. Afinal, como um ser humano comum conseguiria vencer um ser imortal? E assistindo tudo ao longe. Ciel. Mas Nero Caos não tinha nada a ver com os assassinatos, e sim um vampiro chamado Serpente de Akash. No parque ele encontra Arcade lutando contra Ciel. E é bizarro como a rota é da Ciel, mas a Ark tá pelo menos 60% dela. Ciel é membro da Agência de Enterro, uma divisão secreta da Igreja Católica composta por caçadores de vampiros. Vampiros e outros não-humanos se escondem da sociedade por autopreservação, temendo seus inimigos naturais, os seres humanos. Os agentes dessa agência usam da força para lidar com as contradições do cristianismo. A visão do cristianismo como religião organizada contrapõe a visão dos preceitos cristãos dentro da obra. Ciel explica que existe um apóstolo morto que venceu a morte, a tal serpente, que tem o poder de reencarnar em um humano de sua escolha. Quando esse receptáculo se torna apto para se tornar serpente, ele se torna um vampiro e herda todo o seu conhecimento. Isso vem acontecendo há 800 anos, o mesmo período que Arcade não chupa sangue, porque ela que transformou ele em vampiro. Por isso ela o caça toda vez que ele reencarna. Da mesma forma, Ciel também tem algum tipo de rixa com o tal vampiro. Por isso, as rotas estão conectadas. Normalmente há duas condições para a reencarnação. Primeiro, uma família rica que torna mais fácil conquistar uma cidade. E segundo, pessoas que carregam poderes especiais de nascença, os chamados psíquicos, pessoas com sangue não humano em sua linhagem. E se você já notou, essas duas condições se encaixam perfeitamente no Chique, o Eterno, a imortalidade decadente de uma raça que necessita de humanos para sobreviver. Ironicamente, a serpente se utiliza de humanos, descartando sua individualidade e reencarnando toda vez em um corpo diferente. Claro, quando humanos deixarem de existir, a serpente também deixará, porque você só pode confirmar a si mesmo através do outro, uma eternidade dependente de observadores. Mas quando o vampiro atinge essa imortalidade imperfeita, ele perde seu objetivo e só sente tédio. Aquele que conseguiu tudo que queria não tem mais propósito. A imortalidade é como uma morte disfarçada. E a Ciel não para, maluco, é uma máquina de world building. Os ancestrais verdadeiros, diferente dos apóstolos mortos, não têm essas limitações, porque eles são conectados à natureza em si. Eles são mais próximos do mundo. Os ancestrais são como as weapons do Final Fantasy VII, uma reação da natureza frente à destruição causada pelos humanos, que já não fazem parte dela. E é aí que o relativismo pega. Enquanto humanos consideram os vampiros maus por natureza por matarem humanos, os ancestrais consideram os humanos, aqueles que devastam a natureza, os maus da história. Irônico, considerando que Deus, em grande parte das religiões orientais, é a natureza e parte dela, em contraponto com o cristianismo que prega sobre um Deus fora da natureza, sendo esse tipo de vampiro uma afronta às crenças da igreja. É uma forma sutil de discutir diferenças entre visões de religiões orientais e ocidentais. Mas ele está sendo enganado e usado pela Ciel? Ela é amigo ou inimigo? As duas rotas do chamado Near Side of the Moon, a primeira parte de Tsukihime, são opostas uma à outra. Você protege a promessa com Arcade ou com Ciel? Você quebra a promessa com uma para ser aliado à outra ou vice-versa? E as duas brigam pelo macho. Arcade fala que o Chique está sendo enganado pela Ciel, que na verdade é um vampiro, mas na verdade ela só não morre, assim como um vampiro. E por isso ela busca a morte. Chique tenta convencer Ciel que viver até quando você é um fudido é melhor do que não sentir nada. E é aqui que as coisas começam a complicar. O tal acidente que o Chique sofreu na infância foi obra de seu irmão, no qual ele não lembra. Alguém que foi possuído pela serpente e por isso matou seu irmão. Ele se chamava Chique com letras maiúsculas. E o nosso protagonista, que foi morto, mas passa bem, Chique com letras minúsculas. Agora, pelo incidente, os dois estão conectados e por isso ele tá começando a se manifestar no Chique. Ele explica que os Tonos são uma família com sangue não humano, que o chefe da casa sempre mata aqueles que sucumbem à inversão, leia-se, ficam loucos e se tornam inumanos. Assim como Chique o fez por ter sido possuído pela serpente. O protagonista também de nome Chique foi só alguém adotado pelo pai por ter o mesmo nome. O pai só fingiu que o Chique, o filho adotado, nosso protagonista que miraculosamente sobreviveu, era o verdadeiro herdeiro da casa, um mero impostor para não manchar o nome da família. E da mesma forma, ao sugar a vida de Chique, Chique sobreviveu quando foi morto e foi preso em um porão. As pessoas não morrem quando são mortas nem aqui. Eu avisei. Ainda assim, eles são iguais, assassinos por natureza. Afinal, Chique não teve impulso de matar Arcade sem motivo nenhum. Isso era obra da serpente, que já estava dentro dele, ou era da própria natureza de Chique? A serpente tortura Ciel, mas ela não morre. Porque o tempo em si restaura o seu corpo. Porque o mundo em si reconstrói para não cair em contradição. Isso porque ela foi a 17ª reencarnação da serpente. Roa. 1900. Essa é a história de uma garota nascida em uma pequena cidade da França. Ajudar seu pai, ir pra escola, se apaixonar. Uma vida normal. Até que uma vontade assassina. Por isso ela se trancou no seu quarto. Por meses. Até que enfim ela saiu com uma sede insuportável. Seus pais preocupados vieram correndo e ela os matou. Uma voz desconhecida dentro dela. Uma voz que ela nunca havia escutado. É como se a garota ainda tivesse sua consciência, mas sua vontade era de um outro alguém. Mas logo a princesa dos ancestrais chegaria e acabaria com seu tormento. Ou assim ela pensou. Seu corpo foi levado para o Vaticano, mas ele havia revivido. Como sua alma era da serpente chamada Roa, não importava quantas vezes ela era morta que o corpo revivia sozinho. Uma contradição. Se sua alma de Roa ainda vivia, seu corpo não podia morrer. E por um mês ela permaneceu sendo morta porque a igreja não podia permitir que tamanha contradição às escrituras existisse. Quando eles viram que não daria em nada, ela se juntou à igreja porque um corpo imortal seria útil para eles. Chique consegue salvar Ciel e Roa foge enfraquecido. Agora Chique só quer pensar em sua vida com ela.
Na promessa de sair com Ciel e Inui pra almoçar, ele sente que, se não cumprir essa promessa, ele nunca mais vai ver a Senpai. E então acontece, ele não consegue entender mais nada. Kohako está no caminho, preocupada, mas a promessa, ele sai correndo, batendo na empregada, e finalmente vê Ciel Senpai em roupas casuais, e prontamente desmaia. Elas o tratam como algo frágil, como se ele pudesse quebrar a qualquer momento. Shiki anda pelas ruas de madrugada. No beco ele devora uma mulher, de cabelos pretos, como possuído. Mas é só um sonho, então tá tudo bem. Se isso fosse real, ele seria louco. Mas quando eu acordo, esse não é o meu quarto. Uma faca em mãos, uma mulher inconsciente, gargalhando pela noite, ele não tem mais controle. Por isso ele tenta se trancar no seu quarto. Caso contrário, algo desconhecido vai entrar. Mas ele não consegue nem fazer isso. A noite inteira ele tenta trancar a porta. E aí ele percebe. Por que você está aqui? Que eu sou louco da cabeça. Não. Porque você não é quem diz ser. Eu não consegui cumprir nada do que eu prometi. Eu queria fazer algo grandioso, algo que eu me orgulhasse, mas, enfim... Me diga, quem é você? Eu sou um criador de conteúdo. Não. Isso é quem você almeja ser. Eu perguntei quem é você. Eu sou um escritor, um game designer. Não. Isso é quem você pensa ser. Eu perguntei quem é você. Eu sou o Stand. Esse é o nome que você deu a si mesmo. Quem é você? Isso daí que tá parecendo aquela parte do filme lá do Adam Sandler lá, tratamento de choque, o tratamento da raiva, uma parada assim. Tem uma parte assim, mano. Ele faz essas perguntas aí toda hora. Se ficar me perguntando, provavelmente eu nem vou saber dizer exatamente. Vou falar, quem é você? Ah, eu sou Alexandre. Não, esse daí é o seu nome, eu quero saber quem é você. Ah, eu sou um homem. Então, esse daí é como você nasceu, no caso. Mas quem é você? Caraca, meu, é um negócio meio chato de responder, tá ligado? Não sei. 3 pessoas viram vê-lo. Espero que você as reconheça. Aí, pela manhã ele enfim consegue trancar a porra da porta. Dor de cabeça, náusea, linhas, uma sede insuportável. Por que as pessoas continuam a viver sem motivo, sabendo que a morte está dentro delas? Se a vida vai acabar, qual é o significado de existir? Uma voz dentro dele, todos aqueles sonhos de uma outra pessoa. Ele não é um assassino, mas a serpente dentro dele é. Uma metáfora tanto para a serpente que troca de pele e vive para sempre, marca do infinito, Ouroboros, quanto para a serpente bíblica, o mesmo que almejou ser maior que Deus e foi jogado para fora do paraíso. O pai da mentira, aquele que no cristianismo nos induz ao pecado, um dia inteiro trancado no quarto. Mas Kohako consegue entrar e o vampiro dentro dele não consegue se conter. Se ele continuar aqui, ele só vai matar todo mundo. Uma ligação pra Ciel. E claro, ela veio matar ele. A reencarnação de Roa, desde o início ela só veio pra essa cidade, pra essa escola, com esse intuito. E ela sabia que era o Shiki desde o início, já que ela mesma, que era a reencarnação prévia de Roa, escolheu a família Tono. Ela só precisava ter certeza do que o Shiki estava realmente conectado a Roa, como sua vida foi roubada pelo Shiki, seu irmão, eles se conectaram e Roa pôde entrar. Uma voz fria. Essa é a verdadeira Ciel. Ela não mais olha pro garoto, sim, pro que tá além dele. Tudo foi uma mentira. O amor que ele sentiu por ela, o amor que ele achou que ela sentia por ele, uma existência eterna. Justamente porque ela não pode morrer, é porque ela quer morrer, como ser humano. E acabando com Roa, ela finalmente pode conseguir esse desejo. E ainda assim, a lua hoje tá tão bonita. A contradição da beleza da vida e da feiura da morte que permeia tudo, mas que ainda assim, ele não quer encarar. Eu acho que eu devo ser alguém que não deve viver. E ainda assim, ele não consegue consumar o ato, porque ele quer viver, apesar de tudo. Se ele morrer, aí sim tudo se tornaria uma mentira. Ele sabe que tudo vai acabar, ele sabe que a morte tá em todas as coisas e é exatamente por isso. Mono no Aware, a impermanência da vida. Mono, as coisas, e Aware, a compaixão, a empatia em relação ao estado das coisas. E não é por acaso que o Shiki consegue ver a morte das coisas e não só dos seres humanos. E o Wabi-Sabi sendo a aceitação dessa transitoriedade, dessa imperfeição, que coincidentemente pode ser representado por um pote com uma pequena rachadura. Olha como o vilão que busca o eterno e a perfeição fica em contraste perfeito com o Shiki, que vê o Mono no Aware e aceita a imperfeição. Como se a imperfeição fosse mais bela do que o perfeito, já que o perfeito e o eterno não existem. Roa não tem interesse em coisas quebráveis e só encara a eternidade inalcançável. Shiki começa a pensar, pela influência de Roa, que se a vida humana é facilmente cortada, ela não seria válida. Mas é exatamente por isso que ela é preciosa. Na eternidade, a vida perde o significado. Mesmo que a vida com Ciel tenha sido uma mentira, para ele foi verdade. Uma mentira que ele consegue acreditar. Ele não tira os óculos, mesmo sabendo que ela veio matar ele. Mesmo tendo uma voz dentro dele dizendo pra matar, pra sobreviver. Pra mim, a felicidade não tá só em aceitar a morte, mas a aceitação e ao mesmo tempo seu esquecimento. Aproveitar o tempo que nos é dado, sem se preocupar com o inevitável, como se fôssemos viver pra sempre. De certa forma, isso é acreditar numa mentira. Esse esquecimento que o tempo flui por meio da arte, por meio da interação com as pessoas que a gente ama, por meio da busca pelo conhecimento ou até o entretenimento puro, por que não? É uma forma de aceitar a morte virando as costas pra ela. E novamente, tudo passa e tudo vai passar. E você não vai importar, mas você importou em algum momento no tempo, já esquecido. Mas esse dia ainda falta pra chegar. Você ainda tá no agora. Então aproveita essa porra, caralho! Mas rapaz, mano... Cara, esse vídeo aqui tá interessante. Eu sei que ele tá usando a analogia de um jogo aqui,
Light Novel, parece? Eu não sei. Eu não sei o termo que usa pra esse jogo, não. Desculpa, gente, perdão. Tá? Mas eu acho maneiro quando consegue tirar muitos conceitos de jogos, como eu já falei, né? Animes também, filmes, né? Conceitos que podem servir para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano, para nossas escolhas, de certa forma. E tudo que ele tá falando aqui, apesar de ele estar usando a narrativa para o jogo em si, né? Mas claramente serve para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para nossas escolhas. Né? Eu achei muito interessante aqui as falas dele. Eu tô achando, melhor dizendo, o vídeo não acabou, falta pouco, mas eu tô achando interessante porque realmente, muitas das vezes, eu até conversei sobre isso ontem, né? Na live, algo parecido, né, sobre isso, que às vezes a pessoa ela fica tão preocupada ou pensando muito na coisa ruim que pode acontecer, que esquece das coisas boas que já aconteceram e vão acontecer mais coisas boas. Coisas ruins acontecem o tempo todo da mesma forma que coisas boas, tá ligado? Só que o problema do ser humano, e eu posso me incluir, obviamente, nisso, é que a gente tende a pensar no negativo. Tende a pensar ou se preocupar com aquilo que de fato não vai nos agradar. Quando muitas das vezes a gente tem que pensar naquilo que já aconteceu de bom e no que pode acontecer de bom, dependendo das suas escolhas e da sua forma também de agir e de se preparar para aquilo que você quer receber, por assim dizer, tá ligado? Eu falei sobre isso e eu acho que é pertinente falar sobre porque é algo que tem a ver com esse pequeno trecho, por assim dizer, né? Mas é isso, cara. Eu tô achando maneiro. Né? Eu só não entendi porque até agora ele deixou os comentários privados aqui. Deve ter tido algum motivo muito forte para ele ter feito isso, mas vamos lá. Onde a morte pode ser vista, um mundo onde eu posso ver a morte, mas é por isso que viver é felicidade. Chique fecha os olhos e aceita a morte, não porque ele não quer viver, mas porque ele não quer largar dessa miragem. Os olhos de céu vazios e frios. Não uma forma de enganar aqueles ao seu redor, mas uma forma de enganar a si mesmo. Ela quer que ele a odeie, mas o garoto não consegue fingir que não a ama. Porque no fim de tudo, a culpa não é dela. A culpa de tudo que aconteceu, a culpa de ter que matar Chique pra se livrar de Ro. E no fim, um agradecimento. O que ele mais queria fazer, mas não conseguiu naquele dia. E ela não consegue, mesmo que ela morrer pelos seus pecados, tanto por ela mesma, como por aqueles que foram mortos por elas. Ela não consegue. A responsabilidade por algo que fizemos que não foi culpa nossa. Como Sartre diz, o homem é condenado a ser livre. E como a Sensei diz, parafraseando, tomar responsabilidade é uma escolha sua. No fim, só aqueles que se redimem ou não de seus pecados justamente porque escolheram esse caminho. Mas a Arcade aparece para completar o seu objetivo, destruir Ro. E assim Michael Roa Vanderjong, enfim, morre depois de 800 longos anos. Chique encontra um homem desconhecido num banco lendo um livro. Ele pergunta se o livro é interessante, mas com um sorriso bondoso, o homem diz que nada é interessante. Ele deixa o livro para trás e suas páginas voam até desaparecerem no nada. Chique pergunta onde ele tá indo, mas o homem diz que ele nunca teve em lugar nenhum. Existe somente o observador que lê o livro. E se o livro deixar de existir, o observador também deixa. O livro aqui eu interpreto como um símbolo de uma vida. Uma vida desinteressante. Uma vida que aquele que viveu nunca teve em lugar algum. Porque sua mente sempre estava no depois, no infinito. Ele quis preservar esse livro desinteressante, mas esqueceu de preenchê-lo com conteúdo. No fim, era só um livro em branco. No final, o Chique fica com a Ciel e com a Arcade, na rota da Ciel. Triste. No outro final, a Ciel luta contra a princesa dos ancestrais. Então o Chique mata o mundo. Já que não tem como matar as linhas de Arcade por ser imortal nessa noite de lua cheia, pelo menos tem linhas no chão. Ele mata a natureza na qual a Arcade tira seus poderes e... Desculpa, Ciel, mas eu não consigo evitar de achar a Arcade incrivelmente linda. Até no final verdadeiro da Ciel, Chique. Ele acorda no hospital e tá tudo bem. Exceto pelo fato de que ele não lembra de nada do que aconteceu com Ciel esses dias. Uma promessa entre amigos, dias felizes, mas isso era feliz demais e não podia ser real. Um mundo criado por ele, onde ninguém se machuca. Uma vida comum, sem dor nem sofrimento. Pra mim e Arihiko, eram dias repetidos. Mas pra ela, isso foi como um sonho. Mas ele não pode quebrar a promessa de ir atrás dela, de ficar nesse sonho e não encarar a realidade, mesmo que a realidade seja a morte, porque ela o está esperando. Cara, você deu pra gente um trabalhão. Cara, eu não sabia que tu falava português. Tem um cara de japonês, por acaso? Faz sentido. Então foram vocês que me prenderam aqui? Não, isso foi você mesmo que fez. Tá vendo aquela porta ali? Como é que... Você pode sair a qualquer momento. Eu quero, e ao mesmo tempo eu não quero. Você já sentiu como se tivesse 2 pessoas dentro de você? Eu só queria cumprir minhas promessas. Fazer um canal que faça sentido pros outros, mas que também faça sentido pra mim. E por que não faz? Eu me sinto preso ao que eu prometi a mim mesmo. As histórias que eu queria contar já não fazem mais sentido. Você queria que o fim da temporada fosse o nosso jogo, né? E ele nem saiu do papel ainda. Por isso mesmo eu fui mudando. Até sair isso aqui que eu nem sei o que é. Pelo menos você tá se expressando. Olhos que julgam o meu trabalho, minha expressão. Olhos por todos os lados. Eles me veem, mas eu não consigo vê-los. Eu acho que... Otaku?
Rapaz, esse cara é meio louco, hein? Mas eu gostei. Pra entrar no Far Side of the Moon, a segunda parte de Tsukihime, temos que ignorar Ciel naquele primeiro dia e assim voltar pra casa com Yumizuka, a garota que não teve rota, mas que tem uma leve importância aqui. Ela gosta do Shiki porque ele a salvou no ensino fundamental, sendo que o cara esqueceu que ele estudou com ela. Uma promessa de quando elas estiverem em apuros, Shiki virá salvá-la. Shiki encontra a Yumizuka e dessa vez o olho dela tá vermelho. Shiki segue ela até o beco de sempre, afinal, só tem um beco nessa cidade. Um massacre. Ela necessitava do sangue dessas pessoas para sobreviver. Yumizuka havia se tornado uma vampira, vítima do vampiro que tava assolando a cidade. E ela morde o pescoço dele, para que eles finalmente fiquem juntos. Assim como as pessoas comem animais, ela mata humanos para sobreviver. Mas aos olhos de Shiki ela se tornou um monstro. Ele ainda não cruzou a fronteira que os separa. Só há aqueles que se redimem e aqueles que não se redimem. E Yumizuka não pretende ir além de sua natureza. Yumizuka não pode ser salvo. Mas e a promessa de salvá-la quando ela estiver em apuros? Não foi culpa minha, eu não virei isso porque eu quis, e realmente não foi. Mas a responsabilidade de agir diferente continua sendo. Ciel também não teve culpa, mas ela tentou fazer algo em relação a isso. Perseguir Roa era sua responsabilidade, mesmo que tenha sido, afinal de contas, um objetivo egoísta. Uma promessa quebrada. No final, Shiki a mata para salvar a si próprio. Ao voltar para casa, ele abraça Akira. Ele confessa seus pecados, que ele não a salvou, mas em troca ele salvou Akira de perder o irmão. Então, no fim, matar para sobreviver, assim como Yumizuka fazia, talvez não seja tão ruim. Olha como Nasu usa um framework de uma história sobre vampiros para tratar sobre moralidade. Por exemplo, nessa parte a Ciel diz que o culpado, o tal vampiro, é só uma pessoa fora dos costumes da sociedade. A sociedade não consegue entender esse indivíduo, e mesmo que o assassino não veja o assassinato como um crime, para a espécie humana isso é um tipo de problema. E portanto a existência daquele assassino é um crime por si só. Isso é exemplificado muito bem com a família Tono, que tem sangue não humano. Quem é o maior culpado nisso tudo? Aquele que comete o crime não tendo conhecimento que isso é um crime, ou forçado a fazer isso para sobreviver? Ou a própria sociedade que pune, sendo que o criminoso se encontra fora dela? Um dos dois é usar o fantástico para tratar de temas pertinentes à nossa própria sociedade. Assim como o texto também usa o impulso inverso como metáfora para transtornos mentais e conecta isso a todo o negócio da culpa. Agora Shiki pode voltar à sua vida normal com Akira e o pessoal da mansão. Para proteger essa paz, ele traiu Yumizuka. Então, se ele não proteger isso, tudo teria sido uma mentira. A mentira, como ela é preferível à verdade, é explorada de forma bem curiosa no Far Side. Mesmo na Rota de Ciel, no Near Side, Shiki preferiu a miragem criada na cabeça dele do que a verdade de quem Ciel realmente era, ou pensava ser. E isso acabou se tornando a verdade. A mentira usada para proteger alguém é diferente da mentira usada para enganar alguém. A mentira que você conta a si mesmo envolvendo outra pessoa de forma positiva, no caso de Ciel, e a mentira que você conta a si mesmo que tá tudo bem esquecer o que houve, no caso de Yumizuka. Isso é usar um tema em camadas. Shiki desmaia, e a Akira até muda de escola para cuidar dele, lembrando que eles não são irmãos de sangue, então é só meio incesto. Lembra do sangue não humano que corre nas veias da família Tono? Shiki descobre que é adotado. De novo, Tsukihime, pelas revelações muitas vezes entrelaçadas entre as rotas, acaba pondo todas as cartas na mesa rápido demais, então acaba que é um repeteco do que você já sabe. A relevância dessa revelação nessa rota é para explicar o impulso inverso. Aquilo que Shiki sofreu e por isso matou seu irmão, Shiki. Parece que todos os homens da família Tono sofreram o mesmo destino. A morte, seja pela loucura, acidentes, assassinatos. Mas como a gente já sabe que ele não é um Tono, o mistério e o impacto são reduzidos. Shiki, na verdade, é de uma família chamada Nanaya. Caçadores de demônios daqueles que têm sangue não humanos. Assassinos por natureza, apesar de Shiki acreditar que isso é por conta do sangue Tono em suas veias. O conflito principal da rota é a Akira se tornando cada vez mais não humana e Shiki tendo esses ímpetos assassinos contra não humanos. Mas o que é pior? O coração que acha que deve morrer porque é um assassino ou o corpo tentando viver, matando os outros? Sobreviver é um crime? Conhecer sua própria natureza e ainda assim agir de acordo com ela é culpa sua? E se for ainda assim, você deve ter responsabilidade? Shiki chama Ciel, aquela que ele amou em uma possibilidade agora distante, para provar que ele não é o assassino que ele vê nos seus sonhos. Duas escolhas. Eu preciso viver, eu não consigo matar. E eu escolho sobreviver, eu mato Ciel. Mas essa não foi uma escolha condizente com a personalidade de Shiki. A natureza de Shiki pode ser essa, mas sua personalidade é oposta a isso. Não somos presos à nossa própria natureza e a gente tem a responsabilidade da escolha. Shiki não é um assassino porque ele escolheu não ser um assassino, independente de ter matado ou não, que não faz muito sentido, mas persistência no pecado é que faz da pessoa um pecador. Ciel veio provar esse ponto. Shiki percebe que os sonhos são como ver um assassinato de longe. Akira pode ser uma vampira ou a própria assassina. Se ela for de fato uma vampira, Ciel ficará contra eles. Mas Shiki prometeu no passado proteger Akira. Uma promessa de ser uma família real também esquecida por ele, mas vista em um sonho. Um sonho que Akira também teve. E se a mente de Shiki está conectada ao assassino, na mansão, um mundo irreal. Como em um sonho. E lá o verdadeiro assassino. O garoto que foi morto, mas não morreu. Akira agora de cabelos vermelhos por causa do sangue Tono. Toda noite ela sofre e seu cabelo é tingido com a cor do sangue. Porque ela precisa do calor de um ser vivo para sobreviver, mesmo não sendo uma vampira. E quanto mais ela pega esse calor para parar o sofrimento dela, menos humana ela se torna. Por isso Shiki sentiu o ímpeto de matar a Akira de cabelo vermelho. Por isso ele achou ser o assassino esse tempo todo. Como se a Akira de cabelos pretos representasse sua personalidade real e a Akira de cabelos vermelhos representasse sua natureza. Por isso Akira pede pra, quando chegar a hora, o Shiki matar ela. Se ela se tornar um monstro, se ela perder o controle e inverter, assim como seu irmão fez 8 anos atrás, Shiki só sobreviveu quando Shiki
o matou porque Akira deu metade de sua vida. É por isso que ela sofre até hoje. Ela sofreu esse tempo todo por Shiki. A luta pra ver quem é mais incestuoso. A batalha final, o assassino de monstros contra o monstro. Mas a natureza do assassino sobrepuja a personalidade do garoto. Akira não é minha irmã. Akira é minha mulher. Porra, Nasso! Akira sai pra ver as árvores. Ela não é a Akira que ele conhece. Mas ela não tem culpa, não existe crime. A morte pode ser uma salvação, mas novamente, Tsukihime afirma a vida. Shiki uma vez disse que um assassino por natureza, como os da família Nanaya, matam qualquer besta, mesmo que ela tenha a forma de um ser humano. E mesmo assim, ele quer que ela viva. O amor, a personalidade superando a natureza, um destino traçado por forças além de nós. É um crime querer que um monstro sobreviva? A promessa de matar quando chegar a hora, isso não é desistir da vida? A faca gentilmente acaba com a vida de Akira. Uma promessa cumprida para evitar o sofrimento. Mas sabe, nem sempre promessas devem ser cumpridas. Existe uma forma de retornar Akira a quem ela era. Aquele que compartilha metade de sua vida, essa força recebida há 8 anos atrás, se ele simplesmente devolver o que foi dado, dar sua própria vida, mesmo esse tempo todo tendo acreditado que a morte não pode ser uma resposta para a vida. E ele devolve o que foi pego emprestado há 8 anos atrás. 8 anos vividos como um sonho, só possível pelo sacrifício de sua irmã. Ele quer ser feliz, mas ele quer a felicidade da irmã mais ainda. E só é possível ser feliz se você tá vivo. Ela volta ao normal, Shiki some, mas ela acredita que ele ainda vai voltar. Seu coração ainda bate em algum lugar e, ao tocar a faca jogada no chão, mais do que nunca, ela sente esse bater. E por isso ela vai esperar que um dia ele retorne. Por que você não voltou, Stand? A gente esperou esse tempo todo. Eu já nem sei mais quem eu sou, ou sei lá, quem eu queria me tornar. Pô, você tá caidaço mesmo, hein? E você aí, não era pra estar todo pra baixo depois do vídeo do Dating Sim? Ah, eu melhorei. Mas não foi isso que eu escrevi. Você não escreveu nada, Stand. Você ficou só pensando em infinitas possibilidades e não agiu. Você ia sofrer um arco de queda, mas o que isso tinha a ver com os vídeos? Talvez você devesse olhar por outro ângulo. Não é o que ia ser, mas o que é. Você só mudou de ideia e o agora não é mais importante do que o que poderia ter sido? Eu não consigo não olhar pra trás nem deixar de olhar pra frente. Então vive um dia de cada vez. Seja quem você é no momento e se essa ideia mudar, então você mude também. Você é só um cara de 32 anos fazendo vídeo pro YouTube. Não é como se você estivesse carregando o mundo nas costas, não. Porra, não diminui meu trabalho, cara. Não, tu tem que ouvir isso. Se você levasse a vida menos a sério, você conseguiria aproveitar mais o agora. Levar a vida menos a sério? Mas não entendi, Star. Então tá, né? Isso acorda Shiki como sempre. Nem... Mas ele só pensa na garota sorridente. A escolha é liberada a partir do momento que você termina uma das rotas do Near Side of the Moon, a primeira parte de Tsukihime. A garota de suas memórias de verão e que agora trabalha na mesma mansão como empregada. No segundo andar, uma outra garota com um rosto triste observa tudo. Da mesma forma, ela também trabalha na mansão como empregada. Shiki se lembra da promessa de devolver o laço branco que foi dado pela garota da janela, mas ele não lembra qual das gêmeas foi. Memórias de um passado solitário, de quando Shiki se trancava no quarto de trás por medo de ter o destino do pai, que saiu no jardim e foi massacrado junto com sua família inteira, os Nanaya. Mas uma garota sempre o chamava, sempre pedindo pra ele acreditar nela. E assim ele confiou em alguém e abriu a porta. Sua primeira memória como Shiki Tono. Maki Hisatono conseguiu órfão de uma família de sincronizadores pra aliviar a sua progressiva insanidade. Mas era só questão de tempo até ele perder a si mesmo. Ao ler o diário do pai, o Shiki acha que ele vai sofrer o mesmo destino, mas já sabemos que ele não é da família Tono. Não mais sonhos de assassinatos, mas sonhos de... Sérgico. Uma garota no chão como uma boneca usada e descartada. Hisui, por sua vez, não gosta de ser tocada em nenhum momento. Acordar desses sonhos por Hisui é um alívio. Quase como se eu estivesse indo de um sonho pra outro. A rota de Hisui se passa em sua maior parte na cama, e não por coisa boa. Mas porque o Shiki fica paranoico e acaba ficando mais próximo daqueles pensamentos. Um outro eu, dentro ou fora. Ele controla suas ações, ele te impede, ele te sabota. Eu já resolvi isso no vídeo anterior. Por que isso voltou a vir? Eu não quero mais nada. Nem da cama eu quero levantar. Eu quero dormir, mas eu não consigo. Eu quero acordar, mas eu preciso dormir. Eu já sonhei que eu fui outra pessoa. Na verdade, nesse sonho, eu fui muitas pessoas. Quando eu acordo, eu esqueço quem eu fui, mas eles não me deixam. Toda vez que ela se aproxima de Shiki, Shiki a afasta. E ela volta a segurar suas emoções, como uma boneca. Akira fala com Kohako sobre matar seu irmão, mas Shiki acha que eles estão falando dele, e ele se tranca no quarto. Ele não é o assassino, ele não tá invertendo. Hisui tenta me dar comida, mas ele não abre a porta. Ela clama por Shiki acreditar nela, igual aquela garota no passado. Ele se arrasta pelo chão, e quando abre a porta, a figura de Hisui chorando. Uma promessa que ele achou ter cumprido, mas errou ao devolver o laço para a pessoa errada. A promessa da garota era com Kohako e não com Hisui. Desde que ela viu o corpo de Shiki naquela tarde, ela mudou. Ela não pôde fazer nada, só assistir a sua morte como uma boneca. Então talvez tivesse sido melhor se ela realmente fosse uma boneca sem agência. E Kohako, aquela que assistia da janela, também virou uma boneca. O diário dessa garota com apenas 2 palavras repetidas, ad nauseam. Me ajude. O que você acha que o pai de Shiki fazia no quarto sozinho com... Lembra da conversa dos sincronizadores? Ele precisava dela. Uma criança de certa família pra fazer coisas que eu prefiro não comentar. E isso impedia sua progressiva loucura. Se os Nanai eram uma família que assassinavam não-humanos, as órfãos vinham de uma família que tinha o poder de trocar fluidos. Shiki percebe que aqueles sonhos eram, novamente, de Shiki e não ele próprio. Akira já tá esculhambando o irmão quando, de repente, ela morre, protegendo Kohako.
A garota que eu jurei proteger em sua rota morta em outra. Isso só porque eu dei o laço branco pra Hisui e não pra Kohaku. Na árvore da promessa, Kohaku confessa que ela arquitetou tudo por vingança. Por tudo que o maquista fez com ela, é ela quem fez Shiki ficar louco. Por todo o sofrimento, é ela quem fez Shiki atacar as pessoas inocentes na cidade, nos sonhos que Shiki viu. E ela quem fez a Akira levar o golpe fatal. Uma vingança contra a família Tono inteira. Era uma rotina. Até que ela percebeu que se ela não pensasse sobre isso, se ela fosse só uma boneca, aí parou de doer. Como se isso estivesse acontecendo com outra pessoa. E por Hisui ela permaneceu assim. E aí, por suas próprias mãos, a boneca que só se movia pelas cordas que a carregavam até seu objetivo. Não é como se ela estivesse triste ou feliz. Ela só não sentia nada. Mas isso é só uma ilusão, porque no final tudo foi por conta de um pesado, hein? Ou melhor, de uma promessa. Dias depois, Hisui decide enfim dar um passo em direção a se tornar quem ela um dia foi. Um laço branco voa no céu. Ela acha que deve cumprir os sonhos deixados para trás. Os sonhos de sua irmã. Dessa vez eu vou cumprir a promessa pra pessoa certa. A toda oportunidade eu vou ver a Kohaku, pra evitar aquele trágico fim. Assistimos as folhas de outono caindo. Shiki finalmente se sente parte da família. Mas Kohaku diz que essa mansão só vai trazer a infelicidade. E os sonhos assassinos começam mais uma vez. Só que dessa vez o Shiki encontra um outro serial killer naquele mesmo beco. Essa parte estranhamente humana. 2 assassinos por natureza trocando uma ideia. Uma pessoa desalinhada com a sociedade. Todo aquele papo da rota da Akira vem à mente. A visão da minoria que é vista como instável e rejeitada pela maioria. Eu não consigo deixar de ver esses conceitos de inversão da mente e genética de uma família que sempre, entre aspas, enlouquece como uma metáfora para transtornos mentais. Essa cena é curiosa por esse ponto. Algo no qual você pode se concentrar e se esquecer, que não se torna o livre-arbítrio de um indivíduo. Aqueles que endeusam a educação, aqueles que se sacrificam pela arte, aqueles que avançam nos negócios. É como se o assassino falasse que matar é a mesma coisa. Um ato de esquecer a si próprio, um ato sem liberdade. E como a gente viu, você sempre tem a responsabilidade de escolher. O ser humano é condenado a ser livre. Essa é a falha central do pensamento desse cara. Kohaku tenta me convencer que o laço da promessa era da Hisui, mas eu não caio nessa porque eu joguei outra rota. Kohaku, que só quer vingança, começa a fraquejar. Em mais um sonho, Shiki é perseguido pela Akira ruiva. No caso, Shiki vendo pelos olhos de Shiki. No dia seguinte, a Akira só me abraça, como se tivesse feito algo que não pudesse voltar atrás. Uma cena que encapsula Tsukihime. Você é diferente das outras pessoas que podem dormir à noite sabendo que vão acordar no outro dia. Mas ainda assim você vive normalmente e não sente medo. Você não sente o quão próximo da morte está? Já que eu tô tão próximo da morte o tempo todo, eu sinto a vida mais forte. Eu sei que viver em si é a felicidade. Eu quero acreditar que só de falar com você agora é uma coisa maravilhosa. Mesmo com um corpo fraco, mesmo sendo controlado à torta e à direita por encarnações, por ímpetos assassinos, seu coração é livre. E Shiki parece que viu o sorriso dela pela primeira vez. Um sorriso verdadeiro. Shiki descobre que foi a Kohaku que deu o laço. Hisui era a garota sorridente e Kohaku era a garota na janela. Elas naturalmente trocaram de lugar quando ele foi embora. Kohaku usando uma máscara que transparecia a felicidade e Hisui se fechando em si próprio. É como se Kohaku fingisse ser Hisui do passado e apagasse sua própria vontade, sua própria liberdade, como uma boneca. Quando Hisui fosse feliz de novo, Kohaku devolveria seu papel. Mas como Kohaku parecia feliz fingindo ser sua irmã, Hisui não conseguia tomar esse papel de volta. Ela não queria destruir essa felicidade, mesmo que aparente. Mas o que é a miséria? Não perceber sua própria miséria e pensar que você tá feliz. Assim como Kohaku parece fazer. Mas ao mesmo tempo, ela diz não sentir nada no final da rota da Hisui, só trabalhando para um objetivo, a vingança. Assim como um assassino se perde no assassinato. Assim como um artista se perde na arte. Esquecer a si próprio, uma vida sem escolhas, uma vida sem se enxergar. Eu cheguei numa conclusão diferente e é isso que eu quero elaborar na 5ª temporada. Mas eu não devo contar mentiras que nem mesmo eu consigo acreditar. Shiki tenta acabar com a farsa de Kohaku, mas ele falha. A promessa com Hisui de manter as coisas como estão também quebrada. O plot de Kohaku é intercalado com Shiki tentando acabar com Shiki para livrar Akira da responsabilidade de ter que matar seu irmão de sangue. Mas Kohaku revela que Shiki já morreu 5 dias atrás. Como naquele sonho que Shiki viu a Akira ruiva na escola. E quem teve matando as pessoas desde então foi Akira. Mas eu posso confiar em Kohaku? Depois do que eu soube na rota da Hisui? Akira é a assassina nessa rota porque ela se perdeu pro seu sangue não humano. Ele devolve o laço para aquela que esperou esse tempo todo. Ele vai para Akira, então ela não precisa mais forçar o sorriso. Na escola, enfim, um embate final com Akira. A revelação da vingança e como Kohaku colocou os irmãos um contra o outro. Papéis em uma peça de teatro orquestrada por ela. Mas ele já sabia. E porque ele a ama, isso não importa mais. Akira ataca Kohaku e Shiki deve decidir se mata a própria irmã, tendo ela se tornado não humana. Memórias de uma época agora distante. Akira é sua irmã e, no fim, ele não consegue. Kohaku os salva em tempo. E esse reconhecimento por parte dela, essa mudança de uma boneca para um ser humano, é o que também salva a Akira. Mas Shiki ainda tem uma promessa a cumprir. No mar de girassóis, ela enfim sorri de verdade, dando as boas-vindas àquele que finalmente cumpriu sua promessa de infância. Ô, Stand, tá tudo bem? Você foi o primeiro e o último. Olha o melodrama, cara. Mas eu não pude deixar de te encontrar. Essa é a 2ª vez, né? Mesmo você não lembrando. Mano, eu lembro de tudo. Mas não foi do jeito que tu queria, né? Não, essa história é só pra cumprir pelo menos uma parte do que
foi prometido. Então diz aí, meu amigo, o que ia acontecer comigo? O personagem mais querido do canal tinha que morrer de forma icônica. Porra, tu ia me matar mesmo, cara. Aí iam fazer o quê? Voltar no tempo pra me reviver? Ah, também não estraga o plot, né? Mas ia ser mais ou menos isso aí, bicho. Tu só faz historinha pra boi dormir mesmo, hein, Stand? Pelo menos eu canso de fazer. E demora tanto tempo que... De repente tu tem que só fazer o que der na telha, saca? Escutar o que o coração pede e não olhar pra trás. Parece que a Team Slime não vingou, né? Não, porque isso, tu ainda tem a Team Slime. Esse tempo todo a gente era só... Personagem. Arclight. Ele acorda em um mar de sangue, em suas mãos a arma do crime. Sem razão nenhuma, Chique mata alguém. Mas isso tem que ser um erro. A cor que ele odeia. Um sonho ruim? Ou uma realidade criada pelas suas próprias mãos. Eu decido que isso é simplesmente um sonho e nada mais. A promessa de encontrar no parque toda a noite para caçar o vampiro inimigo. A garota que sorri apesar de tudo que passou. A garota que aparece 3 horas antes do horário marcado, que mal pode esperar para encontrar ele. As mesmas coisas acontecem como na Rota do Ciel, mas dessa vez eu escolhi o Arcade. Mesmo não cumprindo a promessa ontem e ela vindo me acordar para me cobrar. Arcade pode ser um pouco grudenta. Ela nunca teve companhia. Chique decide então levar ela pro cinema. Um dia comum. Ela nunca fez nada que não fosse necessário. Coisas extras como essa eram dispensáveis. Nada que atrapalhasse seu dever de caçar o inimigo. Toda vez que ela mata a serpente, ela volta a dormir e acorda em outra época. E ela vai fazer o mesmo quando isso tudo acabar. E se pássaros ou peixes tivessem a mesma inteligência que humanos? Eles ainda seriam comida pra você? É exatamente por isso que ela não bebe sangue. Mas Chique, diferente de Ark, não gosta de suposições. Ele prefere falar do que é concreto e não do que poderia ser. Uma visita à escola. Ela quer ter uma experiência no qual ela nunca viveu antes, uma experiência humana. Aqui as pessoas estudam coisas que elas nunca vão usar na vida. Coisas inúteis. Mas mesmo que ele só use essas coisas aqui, ainda assim essas coisas inúteis seriam lembranças desses dias. A vida humana é cheia de coisas sem sentido. A vida humana em si pode ser sem sentido. Então talvez seja melhor fingir e viver como se você não percebesse que a vida não tem significado. Ela nunca fez algo sem propósito. Desde o início ela seguia só seu objetivo incumbido por outros. Uma arma não precisa de funções extras. Por isso ela se divertia com coisas tão simples. Mas o dia de hoje não foi cheio de coisas sem sentido? Talvez ela já esteja mesmo dormindo e sonhando. Uma sala banhada pelo pôr do sol. Mas ela não está sonhando. Ela está pela primeira vez vivendo. Uma promessa de fazer coisas sem sentido. Coisas triviais quando isso acabar. Aproveitar a simplicidade que a vida pode ser. Mas no final, ela sente o ímpeto de um vampiro. Ele sente o ímpeto de um assassino. Espécies que não podem coexistir. Depois disso, o Ark some. E mesmo que ele apareça no lugar da promessa, ela não mais está lá. Para encontrá-la, ele deve encontrar a serpente. E no fim, ela o protegeu. Mas por que ela foi sozinha? Eles são parceiros, então por quê? Mas se ela beber o sangue dele, ela vai se recuperar. Ele comeria animais mesmo com inteligência humana se significasse que ele ia sobreviver. Roubar dos outros para viver não é a lei natural do mundo? Mas ela diz que não gosta de falar de suposições. Porque isso dá esperança. Agora Chique quer fazer suposições porque ele precisa dessa esperança. Mas tudo é em vão. Porque Arcade já não está mais nesse mundo. Ele tira seus óculos e mata a existência de Roa. Mesmo se ela dando o golpe final, porque ele não deve adentrar o mundo dela. Uma mentirinha, uma hipocrisia para dar uma esperança a mais. E desde então ele todo dia espera na sala de aula pro dia que aquela promessa de fazer coisas sem sentido chegaria. Ele nunca esqueceria dessa promessa. Mesmo que seja esperar por alguém que nunca viria. Não é uma ilusão. Mas ele sente que tem uma distância intransponível entre os dois. Dessa vez, ela não vai poder cumprir a promessa de viver um dia desnecessário. Ela reviveu, simplesmente porque Chique devolveu aquilo que foi roubado por Roa quando ele matou. Ela não conseguiria mais resistir dos seus impulsos. E por isso, eles não vão se ver de novo. Mas ela vai sonhar com ele. Não vai ter significado, mas ela espera que isso a vá fazer feliz. Sim. O vídeo acabou. O extra, o desnecessário. O vídeo pode ter acabado, mas eu ainda tô aqui. E não é isso que dá vida ao necessário? Quer dizer que toda essa gordura, mera prepotência em ser mais do que é aceitável? Quer dizer que você vai continuar a fazer vídeos para ninguém além de você mesmo? Talvez. Talvez eu queira fazer cada vídeo a partir de agora como se fosse o último. E poder muito bem ser. E eu estar completamente feliz com o resultado. É isso que eu quero a partir de agora. Então esse é o fim de um e o nascimento de outro. Não, talvez isso esteja errado. Nem passado, nem futuro. Mas o agora é onde você se encontra. Então mais uma vez eu te pergunto: quem é você? O que eu sou? Esse sou eu.
Essa é a forma que faz com que os outros me reconheçam como eu mesmo. É o símbolo de mim mesmo. Esse e esse também. São representações. Tudo é mera descrição, não o meu eu verdadeiro. Tudo é simplesmente uma figura, uma forma, um identificador para deixar que os outros me reconheçam como eu mesmo. Então, o que eu sou? Isso sou eu? O meu verdadeiro eu? O meu eu falso? Você é você. Existe uma pequena diferença entre como você interpreta a si mesmo e como os outros interpretam você. Então o que eu acho que eu sou eu. O que eu reconheço como mim mesmo, sou eu mesmo. Mas eu não entendo a mim mesmo. Onde eu estou? O que eu sou? O que eu sou? Ninguém me entende. Tu é idiota ou o quê? É claro que ninguém te entende. Ninguém nunca consegue te entender. O único que pode tomar conta de você e entendê-lo é você mesmo. Portanto, você deve se cuidar. Mas eu ainda não entendo a mim mesmo. Eu nem mesmo sei do que faz de mim eu mesmo. Você continua instável. Isso é o seu eu presente. E as pessoas em volta do seu eu presente? Isso tá parecendo com o final de Evangelion. Nenhum desses elementos da realidade duram para sempre. O tempo continua a fluir e o tempo traz mudanças. Seu mundo é um estado de mudança constante. Você é capaz de mudar cada vez que sua mente percebe essas mudanças. O que é isso? Um mundo de nada? Um mundo sem ninguém nele? Esse é o mundo da liberdade perfeita? Um mundo no qual você não tem restrições? Isso é liberdade verdadeira? No entanto, esse mundo não tem nada nele. Ao menos que eu faça alguma coisa. Isso mesmo, ao menos que você faça ou pense em alguma coisa. Eu não sei o que fazer nem o que pensar. Ele está confuso. Ele não tem um autorretrato para orientar a si mesmo. Aqui não tem nada sólido. É um mundo onde não existem obstáculos nem nada. Ainda assim você está com medo. Você não sabe o que desejar? O que eu devo fazer? Eu vou lhe dar uma limitação. Pronto, agora você tem em cima e embaixo. Mas você perdeu um grau de sua liberdade. Agora você não pode mais voar. Tem que ficar de pé sobre a terra. Mas agora você sente mais facilidade, não é? Porque você tem menos coisa para preocupar sua mente. Mas agora você deve se mover para onde quiser dentro dele. Você podia até virar o mundo de cabeça para baixo se você quisesse. E a sua perspectiva de qualquer mundo está mudando constantemente. Ele muda com a passagem do tempo. Você também pode mudar a si mesmo. Porque o que forma sua figura e a sua mente é a sua interação com o mundo que o circunda. E você pode fazer o que quiser aqui, porque é o seu mundo. Essa é a forma da sua realidade. Um espaço vazio. Um mundo vazio. Um mundo onde não existe nada, não ser eu, mas só comigo. Eu não tenho nada com quem interagir. É como se eu estivesse aqui, mas não completamente. Sem outros com quem interagir, você não pode reconhecer sua própria imagem. Isso mesmo. Ao observar os outros, pode descobrir e reconhecer a si mesmo. A imagem de si mesmo está restrita por ter que observar as barreiras entre você e os outros. Porque existem outros, eu posso perceber a mim mesmo como indivíduo. Se eu estiver sozinho, então eu serei o mesmo sem o outro. Porque se esse mundo é só meu, então não existe diferença entre mim e o nada. Mas tem certeza que a percepção dos outros forma o meu verdadeiro eu? Então essa é outra possibilidade, outra realidade. Esse é o meu eu atual, da mesma forma. Não meu eu verdadeiro. Eu posso ser do jeito que eu quiser. Ainda assim, a realidade em si pode não ser ruim. Mas eu ainda podia odiar a mim mesmo. Mas é a sua mente que pega a realidade e separa o que é ruim e odioso. Sua mente é o que separa a realidade da verdade. De qualquer nova posição, de onde vir sua realidade, isso mudará a percepção de sua natureza. Existem tantas verdades quanto existem pessoas. Mas existe apenas uma verdade, que é a tua verdade. E é aquela formada de todos os pontos de vista de onde você escolher para vê-la. E alguém pode ter uma perspectiva que é pequena demais. Alguém pode aprender a julgar as coisas através da verdade que ela recebe dos outros. Sua verdade pode ser mudada simplesmente pela forma como você aceita. A verdade de uma pessoa é tão simples que muitos a ignoram para se concentrar no que elas pensam serem verdades mais profundas. Você, por exemplo, está desacostumado a deixar os outros se aproximarem. Mas os outros não me entendem? Não percebe que tudo isso é só na sua imaginação? Mas eu não aceito a mim mesmo. Alguém que não aceita a si mesmo, não consegue amar, não pode depositar sua confiança nos outros. Eu sou um covarde, sorrateiro e fraco. Não é. Só se você pensar que é. Mas se você se conhecer, você poderá cuidar de si mesmo. Eu não me conheço, mas talvez eu possa me aceitar. E talvez a minha vida pode ter um valor muito maior. É isso. Eu sou eu. E eu quero ser eu mesmo. Eu quero continuar existindo nesse mundo. Eu mereço viver nesse lugar. Meus parabéns! Meus parabéns! Meus parabéns! Meus parabéns! Omedetou gozaimasu. Parabéns, filhão! Parabéns! Meus parabéns. 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 Obrigado, pessoal. Parabéns. Meu Deus. Olha, eu vou te falar de negócio. Esse finalzinho aqui foi... Caralho, meu irmão. O maluco, ele parece que ficou o vídeo todo tentando fazer, tá no modo crise existencial, bicho. Cruz credo. Caraca, até esqueci que ele tava falando do jogo, tá ligado? Tem a ver até com esse tema, pelo visto. Mas enfim, bom, tá aí, gente. Esse vídeo aqui ele já tá há um tempo aqui. Até peço desculpa pra pessoa que mandou esse vídeo pra mim, tá? É porque assim, quando o vídeo ele é muito longo, eu acabo sem querer passando ele um pouco de lado, porque eu preciso manter o canal ativo aqui. E esses tipos de vídeo, eles são sendo muito longos, né? Acaba me impedindo de ver outros vídeos menores, né? Até para poder compor os vídeos que eu preciso colocar na semana. Peço perdão à pessoa que mandou, mas tá aí, e desculpa novamente pela demora. Esse daí foi o tal do Stand, né? O canal dele aí, já deixei meu like aqui, a inscrição já deixei. Até agora, para mim, eu ainda tô meio que, como eu posso dizer, intrigado por ele ter deixado os comentários aqui desativados, né? Deve ter tido algum motivo bem, sei lá, tá ligado? De repente vocês... me falem depois. Pelo visto aqui, ó, eu até botei no canal dele aqui.
parece que ele já tá 1 ano sem postar. Esse daqui foi o último vídeo dele. Tem 1 ano que ele não posta. E esse vídeo aqui tem 3 anos, o que eu acabei de ver. Caraca, então o espaçamento de vídeo que esse cara tinha já era bem longo, tá ligado? Ele deve ter demorado 1 ano pra poder fazer esse, mais alguns meses, e agora 1 ano aqui praticamente entre um e outro. Então ele realmente, né? Não sei se ele parou, sei lá. Mas, cara, é aquela parada, né? De repente ele mudou o foco, o objetivo dele, ele viu uma coisa ali que, poxa, de repente ia compensar melhor, e eu nem falo nada com relação a isso, cara. De repente o vídeo dele com relação a essas paradas que ele gostava, pelo vídeo de fazer, sobre os jogos e tal, meio que foi como se ele tentando dizer que, olha, o meu tempo tá se esgotando, em relação ao canal, no caso. Né? Então, de repente ele fez esse vídeo mais pra despedidas, né? Já preparando a galera, já a partir do 5º vídeo aqui, né? 5 vídeos antes dele postar o último vídeo, pelo menos. Ele já tem um vídeo aqui, né? Com nome até o futuro, né? Quem sabe ele volte, mas, enfim. De repente esse vídeo foi mais pra isso. De qualquer forma, eu gostei da forma de apresentação dos vídeos dele. É uma pena que ele tá, né, meio que parou, mas se ele conseguiu, né, uma coisa bem melhor do que simplesmente estar no YouTube, então quem sou eu pra dizer que ele tá errado de ter parado com o YouTube? Não, pô. Eu mesmo, se eu conseguisse uma coisa 1000 vezes melhor do que o YouTube ou internet, monetariamente falando, eu também até, sinceramente, consideraria não desistir, mas dar uma boa de umas férias, mas bota uma boa de umas férias mesmo, tá ligado? Tipo, só voltar mesmo só pra falar, e aí pessoal, ainda tô aqui, tá? E é isso, não trazer nada assim do que eu faço, por exemplo, tá ligado? Mas seria mais pra conversar, pra zoar talvez, igual as lives que eu faço, mas nada de tipo compromisso, caraca, eu tenho que ver isso aqui, mané, porque mandaram pra mim, pá. Não, mas mais pelo simples fato de querer conversar com vocês. De repente, se acontecesse uma parada desse um dia, é assim que eu ia voltar pro YouTube, tá ligado? Mas eu ia tirar umas boas férias primeiro. Você não vem falando. Bom, tá aí, gente. O link desse vídeo tá na descrição, tá? Espero que tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.